Fala pessoal, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês, todos estão bem? Espero que sim, que Deus abençoe a vida de cada um. Eu queria meditar com vocês no Salmos 34, versículo 8. Mas o Salmos 34, ele vai nos falar, é um Salmos de Davi, cujo Davi escreveu, quando Davi está sendo perseguido, ele está passando por uma adversidade, ele está passando por um momento difícil. E a epígrafe diz o seguinte: provai que o Senhor é bom. E o versículo 8 vai falar o seguinte: ó, provai e vede, que o Senhor é bom, que o Senhor é bom. E bem-aventurados o homem que nele se refugia. Então, o que Davi está dizendo aqui? Ele estava passando por uma adversidade, um momento difícil, uma provação, uma perseguição. E mesmo assim ele escreveu um salmos que fala que Deus ele é bom, de que Deus guarda, que Deus livra. Então, qual que é a lição? Qual que é o ponto que eu extraio desses salmos, desse versículo aqui? De que não importa qual a situação que eu passe, não importa qual a adversidade que eu venha passar nessa vida. O Senhor, ele é bom, ele continua sendo bom, ele é Deus. Tem um louvor do Delino Marçal que diz que se Deus fizer, ele é Deus, mas se ele não fizer, ele também é Deus. Então, nada do que aconteça aqui conosco vai mudar o que Deus é, porque ele sempre foi, sempre será, ele é. Então, que nós devemos ter essa convicção de que Deus ele é bom, de que ele nos guarda. E na sua palavra, Deus vai falar que nesse mundo nós iríamos passar por momentos difíceis, por adversidades, por dias ruins, mas de que ele estaria conosco, nos ajudando a superar todos esses dias, todas essas provações. E que esses salmos venham fazer parte da nossa vida, da nossa caminhada de fé com Cristo. Que quando nós nos depararmos com pensamentos que às vezes vêm para tentar nos parar, que a gente olhe para esses salmos aqui e que venhamos contemplar a bondade de Deus para as nossas vidas, de que sim, Deus ele é bom, de que ele nos guarda, de que ele nos livra, de que bem-aventurado é o homem que se refugia em Deus, ou seja, que tem a sua fé firmada em Deus, que não olha para outras coisas. E eu entro aqui em um ponto importante, de que muitas das vezes nós queremos depositar a nossa confiança em coisas, em pessoas. E não deve ser assim na nossa vida com Cristo Jesus. Porque nós devemos confiar inteiramente no Senhor, ou seja, nada deve substituir ou ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas. Porque tudo que for que a gente buscar que não seja Deus, está errado, está erradíssimo. Porque a nossa fé, a nossa confiança deve estar firmada somente em Deus, somente no Senhor, nosso Deus. E que nós venhamos ter a nossa fé firmada em Deus de fato, e que nós venhamos ter convicção de que sim, o Senhor ele é conosco, de que ele é bom e sempre será bom. Independente da situação do meu dia, Deus é bom. E que nós venhamos ter essa fé, essa convicção de que o Senhor é bom, de que Ele nos guarda, de que Ele nos livra, e que Ele está conosco constantemente, todos os dias. Todos os dias, a todo momento, Deus está conosco. E que nós venhamos buscar todos os dias, nos regozijar no Senhor, de termos a nossa fé em Deus, e que nós venhamos observar e ver Deus nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, que nós venhamos contemplar o cuidado de Deus. Aqui Davi estava passando por um momento difícil, mas ele viu a bondade, o cuidado de Deus para com ele. Ele estava sendo perseguido, mas ele viu a mão de Deus sobre a sua vida. E que nós venhamos ver a mão de Deus em nossas vidas, porque jamais Ele irá nos deixar sozinhos ou passar por algo sozinho. Ele sempre estará conosco. E que nós venhamos ter essa fé, essa convicção
de que nós não estamos sozinhos e que nós temos Deus, que é o maior das nossas vidas. Ele deve sempre ser o principal. O nosso refúgio, o nosso escape é Deus. E que nós venhamos ter essa convicção e que nós venhamos buscar mais de Deus para as nossas vidas. E termos a nossa fé firmada somente nele, somente no Senhor nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um. Foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu já vinha meditando nesses salmos, nesse versículo há algum tempo. E o Senhor Jesus, ele tem falado comigo acerca disso aqui, de que nós devemos provar mais da bondade de Deus para as nossas vidas e que nós venhamos cada dia nos refugiarmos nele. Lembrando a vocês que o nosso único e suficiente Salvador e o nosso mediador é Jesus Cristo. Homens que falam que te ajuda, abre alguma porta aí para você falar com Deus, isso aí é heresia, está fora da palavra de Deus. Então que a cada dia nós venhamos buscar mais confiança e convicção de quem é Deus nas nossas vidas. Que nós venhamos buscar mais conhecer Deus. Amém? Que Deus abençoe. Cristo vive o seu reino eterno. E um ótimo domingo e uma ótima semana a todos. Que Deus abençoe.